aí galera, vamos começar mais uma videoaula. Dessa vez vamos falar sobre o clima e a vegetação. Para começar falando aí sobre o clima, temos que entender um aspecto aí que faz toda a diferença no tipo de clima de uma determinada região, que é a sua latitude. A latitude é a medida em graus de qualquer ponto da Terra e a linha do Equador. Pensando que a linha do Equador, eu parto aí de uma latitude de 0 graus, e a partir do momento que eu me dirijo aos polos, tanto ao Polo Norte quanto ao Polo Sul, essa latitude ela vai aumentando. Então eu tenho a seguinte situação: quanto mais eu me afasto da linha do Equador, né, a latitude vai aumentando e a temperatura vai diminuindo. Partindo do pressuposto que é na linha do Equador que os raios solares atingem a Terra com maior intensidade, né, eu entendo que é naquela área que existem as maiores temperaturas. Conforme eu me afasto em direção aos polos, as temperaturas começam a cair. Então, eu tenho aí uma divisão em 3 zonas térmicas. Entre os trópicos, eu tenho a zona tropical ou intertropical, que é a zona mais quente. Se eu parto aí dos trópicos para o Círculo Polar Norte ou Sul, né, o Círculo Polar Ártico ou Antártico, eu tenho a zona temperada, onde as estações do ano são bem definidas. Ou seja, o inverno é frio e o verão quente. E aí eu tenho, por último, o Círculo Polar Ártico, o Círculo Polar Antártico até os polos. Eu tenho a zona polar, a região mais fria da Terra. Então, quanto maior a latitude, menor a temperatura. Quanto menor a latitude, maior a temperatura. Bom, outro fator que vai influenciar o clima de uma região são as grandes massas de ar. As grandes massas de ar são porções da atmosfera que têm características próprias em relação à sua temperatura, à umidade e à pressão atmosférica. Uma massa de ar que se forme próximo aos polos, ela vai ter uma característica de ser uma massa de ar mais fria. Da mesma forma, uma massa de ar que se forme na região próximo à linha do Equador, na região tropical, vai ser uma massa de ar mais quente. Essa massa de ar ela pode ser influenciada também pelo relevo, né, entre outros fatores. O relevo ele pode tanto funcionar como um grande corredor, para que essa massa de ar se desloque por esse corredor, como também pode acabar aí funcionando como uma grande barreira para essa massa de ar. Eu vou dar alguns exemplos para a gente tentar aí, imaginar e ilustrar melhor essa situação. A América do Norte ela possui na sua parte oeste as montanhas rochosas e na parte leste os Apalaches. Essas duas cadeias de montanhas funcionam aí como uma grande barreira, sim, que eu já vou falar, mas também como um grande corredor para as planícies centrais existentes na América do Norte. Então, o ar mais frio se desloca dos polos para a linha do Equador, isso no inverno, tá? Então, a chegada de temperaturas mais frias, né? As massas de ar localizadas nos polos ganham força no inverno e se deslocam na direção aí da linha do Equador. No verão, ocorre o inverso. As massas de ar existentes na linha do Equador, na região tropical, ganham força e se deslocam na direção dos polos. Esse é um corredor, né, natural que existe, enfim, por conta do relevo existente naquela região. Já o relevo funcionando como uma barreira, né, vamos pensar o seguinte: as montanhas rochosas localizadas no oeste, elas impedem com que massas de ar vindas do Oceano Pacífico passem, né, para o interior do continente, ou boa parte dessas massas de ar são barradas. Junto com elas, a umidade que vinha do oceano, né, junto com essas massas de ar. Então, alguns desertos são formados justamente por conta dessas barreiras naturais que existem, né, não só na América do Norte, mas em várias partes do mundo, né? O Himalaia, a Cordilheira dos Andes,
todas essas grandes cadeias montanhosas acabam funcionando como grandes barreiras para essas massas de ar. Eu falei da umidade que vinha do Oceano Pacífico. Então, se uma massa de ar ela passa pelo oceano, né, a maior probabilidade dessa massa de ar trazer aí muita umidade do oceano, gerar chuvas, principalmente se a corrente marítima existente naquela região for uma corrente quente. Então, a umidade ela vem com essas massas de ar. Se for aí uma massa de ar que se formou aí no continente, no interior do continente, essa massa de ar tem grande probabilidade de ser uma massa de ar mais seca. Da mesma forma, como eu já disse, uma massa de ar que se forma na região dos polos, fria. Na região tropical, quente. Bom, o relevo também vai influenciar, né, à medida que quanto mais alto, quanto maior a altitude, menor vai ser a temperatura. Então eu vou ter um ar mais rarefeito, ou seja, eu tenho uma menor concentração de gases, né, que são aquecidos em menor escala, justamente porque tem menos gases, né, e por isso as temperaturas vão ser mais baixas. Então, eu posso ter na zona tropical, que é a zona mais quente do planeta, uma área com baixas temperaturas. Por quê? Porque ali naquela região pode haver uma cadeia de montanhas, né, que apresente essa característica, uma temperatura mais baixa. Bom, galera, esse é o nosso momento descontração. E como nós estamos falando sobre o clima, lá vai. Sabe qual é o único carro equipado para prever o tempo? É o Céu Tá Preto. Céu Tá Preto. Entenderam? Não? Thiago, dessa vez você foi longe demais. Não. Bom, agora vamos falar sobre as correntes marítimas e as grandes massas de água. Bom, as grandes massas de água nada mais são que grandes porções de água, que podem ser aí os oceanos, grandes lagos, né? Ou uma grande concentração de rios numa determinada região, como é o caso do Amazonas. Qual a influência da presença de uma grande massa de água? A umidade, né? Se eu tenho uma grande massa de água, por conta do calor, eu posso ter aí uma maior evaporação de água, uma maior incidência de chuvas numa determinada região. E como isso afeta o clima da região? Primeiramente, as regiões próximas a essas grandes massas de água têm uma amplitude térmica menor do que regiões afastadas das grandes massas de água. Por que isso acontece? Vamos pensar. A Terra ela consegue absorver rapidamente os raios solares e a temperatura fica mais quente. Já a água, ela tem uma outra propriedade, ela absorve mais lentamente os raios solares, então ela demora mais para aquecer. Então numa cidade que tem uma praia, pegando Santos como exemplo, né, eu tenho a areia que vai aquecer rapidamente. Imaginem aí meio-dia, em pleno verão, a areia vai estar pelando e o mar vai estar frio. Por quê? Porque o mar ele demora mais para absorver esse calor. Quando chegar fim da tarde, já começo da noite, vocês vão perceber, né, pode ser percebido que o calor que estava nessa areia, ele rapidamente vai deixar de existir. Enquanto que a água que demorou muito para absorver esse calor, ela vai já apresentar uma temperatura um pouco mais alta. E vai começar a aquecer a cidade, né? Então a cidade que perdeu um calor, que a temperatura está tendendo a cair por conta da chegada da noite, vai começar a ser aquecida justamente pelo calor que foi absorvido, né, pelo mar durante o dia todo. Então, a variação de temperatura, amplitude térmica, variação de temperatura em cidades litorâneas ou cidades próximas a grandes massas de água vão ser menores do que uma cidade afastada dessas grandes massas de água, onde durante o dia vai ter uma rápida absorção de calor,
né? E à noite esse calor vai ser mandado embora, tá? Rapidamente, e as temperaturas vão cair bastante. Então a diferença de temperaturas numa cidade afastada aí do mar, uma cidade interiorana, ela vai ser maior. Vamos pensar aí, por exemplo, em São Paulo, a cidade de São Paulo. Para quem mora lá, é comum que de dia eu use aí de repente uma camiseta e à noite a pessoa já coloca um moletom, um casaquinho, porque a temperatura baixou aí consideravelmente. Uma pessoa que mora numa cidade litorânea, isso dificilmente vai acontecer, né? A mesma cor, a roupa que você usou de dia, à noite você vai continuar usando, porque as temperaturas não vão variar tanto assim, ok? Bom, ainda sobre as correntes marítimas, eu tenho uma grande diferença em relação às correntes quentes e frias. As correntes quentes, elas vão se formar nas áreas próximas à linha do Equador, na região tropical, né? O mar vai começar a se aquecer e vai formar essas correntes quentes, que vão ser aí verdadeiros rios, né? No sentido do movimento da água numa determinada direção, certo? De águas mais quentes. E por outro lado, eu tenho também as correntes mais frias que vão se formar na região dos polos. Tudo bem, mas fora a temperatura ali, ela vai influenciar alguma coisa? A vida daquelas pessoas que vivem nos continentes? Vai influenciar muito. As águas mais quentes, as correntes quentes, elas vão ter aí uma maior facilidade para evaporar, né? E, consequentemente, formar chuvas nas regiões próximas por onde elas passam. Então eu tenho uma maior umidade, uma maior incidência de chuvas nessas regiões onde passam essas correntes quentes. Já as correntes frias, eu não vou ter, né, essa facilidade de formação de nuvens, pelo contrário. Então, elas vão acabar aí dificultando a evaporação de água, né? Eu vou ter menos nuvens próximas a essas regiões, né? As regiões costeiras do continente. Aí vamos pensar o seguinte, a corrente marítima fria, né, ela vai aí apresentar essa dificuldade na evaporação. Se eu me afastar um pouquinho mais para o centro do oceano, eu vou ter águas mais quentes. Então as nuvens vão se formar, né, nessas áreas mais quentes, e a partir do momento que elas começarem a se deslocar na direção dos continentes, né, nesse deslocamento, quando elas passarem por cima daquela corrente fria, muitas vezes eu tenho aí as temperaturas, né, da corrente fria com esse deslocamento de massa de ar com umidade, vai haver aí uma interferência da temperatura da massa de água fria, né? As nuvens vão começar a se condensar e vão cair em forma de chuva. Então a chuva ela vai acontecer muitas vezes em cima dessa corrente de água fria. Então ela não vai chegar no continente, tá? Essa situação vai fazer com que a umidade do continente, dessa região onde passa a corrente fria, ela diminua muito. Então podem aí formar inclusive desertos nessa região, como é o deserto do Kalahari, né, na África, como é o deserto do Atacama. Aí eu já tenho uma outra situação também, que é por conta da questão da altitude, que vai fazer com que a umidade diminua ainda mais. Por isso que o deserto do Atacama é a região mais seca do mundo, né? Mas a corrente marítima fria, por si só, ela já provoca esse fenômeno, né, de surgimento de desertos nas costas do continente, em áreas que estão muito próximas da água, né? Fala assim, pô, mas ali não evapora a água, não cai em forma de chuva, tá tão pertinho do mar, mas de repente ali eu tenho uma corrente fria, né, que acaba dificultando essa situação. Bom, para falar da vegetação de uma região, né, eu tenho que entender diretamente aí a questão do clima, né? O clima ele vai influenciar diretamente na vegetação de uma determinada região. Se eu pensar aí nas áreas mais próximas da linha do Equador, eu tenho um clima equatorial, onde chove abundantemente, chove muito, né? Eu tenho uma vegetação mais densa, florestas, né, mais densas, uma rica biodiversidade. Se eu começar aí a pensar em climas onde a umidade não é tão grande,
como clima tropical, semiárido, né, eu vou ter aí vegetações mais arbustivas. Então, a umidade ela vai influenciar. Bom, outros fatores também vão influenciar o tipo de vegetação de uma região. O relevo, o solo, né, a degradação da vegetação. E aí eu tenho como um sujeito aí bem participante nessa modificação, eu tenho o homem, né, a construção de cidades, estradas, o desmatamento para que aquela área se torne uma área para agricultura ou para pecuária, né? Tudo isso vai influenciar diretamente no tipo de vegetação de uma determinada região. Bom, sobre as vegetações de climas frios, nós podemos destacar aí no extremo norte, né, no clima polar, na região aí do norte do Alasca, Canadá, Groenlândia, né, a vegetação de tundra, tá, composta aí por líquens, musgos e plantas herbáceas, né, plantas mais rasteiras, que aparecem somente no verão, porque nos demais meses do ano, nas demais estações, eu tenho aí ela toda coberta por neve, né? E aí quando chega o verão, por conta do derretimento da neve, aparecem aí a tundra, a vegetação de tundra, né? Bom, e mais ao sul, eu tenho aí a presença de florestas boreais, com espécies do tipo taiga, né? Aquela vegetação em forma de cone, né, os pinheiros, é uma vegetação aí pouco diversificada, né? Então eu tenho que pensar que quanto mais frio, menor é a diversidade de espécies, né? Menor a biodiversidade. Bom, eu tenho também as florestas de clima temperado, né? As florestas temperadas, que possuem uma biodiversidade maior do que aquelas do clima frio, né? Então, como eu disse, quanto mais quente o clima, maior é a biodiversidade, né? E elas são do tipo decíduas ou caducifólias, ou seja, no outono as folhas começam a cair, tá? Mais ao sul, eu tenho também a vegetação do tipo de pradaria, tá? Também no clima temperado, mas ela está localizada mais afastada dessas áreas úmidas, como é o caso da floresta temperada, está localizada numa região mais úmida, tá? As pradarias, então, são aí compostas por plantas rasteiras, né, gramíneas e arbustos. Então, eu estou num clima mais seco, certo? Então, aqui, a floresta temperada, localizada numa área mais úmida, e as pradarias localizadas numa área mais seca. Sempre que eu estiver numa área mais seca, né, a quantidade de vegetação, a abundância, né, ela vai ser menor do que nas áreas úmidas. Bom, eu tenho também a vegetação do tipo de savana, né, que vai ter aí duas estações bem definidas, uma estação seca e uma úmida, tá? E com plantas mais esparsas, arbustivas, pequenas árvores de pequeno porte, né, com os troncos muitas vezes todo retorcidos. Isso é uma marca bem forte aí da savana, né? Esse tronco retorcido, né? E árvores esparçadas, tá? A vegetação aí do tipo de um clima árido e semiárido, ela se dá nas estepes, é um clima semiárido, tá? Uma vegetação rasteira, tá? Então, por conta da falta de umidade, eu tenho essa vegetação rasteira, certo? E eu tenho também agora no clima árido uma vegetação que é muito mais rara, e quando eu encontro essa vegetação, eu vou notar que ela é mais espinhosa, né? Possui folhas menores, justamente para que ela não perca aí a umidade por conta da incidência dos raios solares, né? E ela muitas vezes possui raízes bem longas, para que elas possam aí chegar, né, em lençóis freáticos e conseguir sobreviver num clima tão seco, que é o clima árido, tá? Bom, a nossa aula foi essa. Eu espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam aí, deixem um recado, deem uma dica, tá? E que a gente vai conversando, tá? Então, é isso e até uma próxima, gente. Até mais.